da savana africana. Leão, elefante, leopardo, rinoceronte... Hoje o tema que eu escolhi para falar é de Vamos lá, então. Eu sou o Matheus, sou R2 de Medicina de Emergência. Boa tarde, para quem não me conhece, meu nome é Ana Clara, eu sou R2 de Medicina de Emergência pelo Einstein e tenho uma pergunta para vocês. Glasgow menor que 9 é igual a intubação? Se a gente vai na maioria dos pronto-socorros por ali, a gente vai encontrar várias pessoas falando que seu paciente chegou para avaliação do estado neurológico dele, você vai aplicar a escala de coma de Glasgow e se essa escala é menor ou igual a 8, você vai intubar o seu paciente. Mas será isso mesmo? Afinal, de onde vem essa escala de coma de Glasgow? Ela é usada somente para trauma e por que essa associação do Glasgow menor que 9 tem a necessidade de uma intubação orotraqueal? E além disso, por que a gente tem que indicar uma intubação? Porque a gente tem que garantir uma via aérea no nosso paciente. Se a gente voltar para 1974, foi quando teve a primeira publicação de Glasgow, que foi esses dois neurocirurgiões que publicaram na Escócia. E eles tinham o intuito de ter um exame universal para todo mundo falar a mesma língua em relação à avaliação dos pacientes neurológicos. Porque se eu falar, meu paciente está obnubilado, para mim é uma impressão, para vocês são outra, e só que se eu falo, o paciente tem um Glasgow de 13, perdendo um ponto, e abertura ocular em um ponto e resposta motora, todo mundo tem a mesma visão do mesmo paciente, certo? E aí a gente usa ela no trauma, ela é super difundida no trauma. Por quê? Porque o estudo que consolidou a escala de coma de Glasgow também, por esses dois neurocirurgiões, foi publicado em 77. E eles avaliaram pacientes com trauma grave, trauma craniano severo. E aí nesse estudo a gente tem algumas ressalvas que a gente não leva em conta hoje em dia. Por quê? Eles avaliavam o paciente após 6 horas da injúria ou do intervalo lúcido. Eles não avaliavam na hora que acontecia o acidente. Por quê? Eles queriam descartar coisas que poderiam causar um rebaixamento do nível de consciência e que não teria associação com o TCE em si. Hipóxia, hipotensão ou até mesmo intoxicação por drogas ou álcool. E outra coisa que eles falavam era pacientes vítimas de trauma ou pacientes não traumáticos. Então a gente poderia usar essa escala para pacientes clínicos também. A escala é bem parecida com a escala que a gente usa hoje em dia. E aí eles definiam então que o Glasgow menor que 9 era coma, porque os pacientes com escala de coma de Glasgow de 7 ou menos, 100% estavam em coma. Menor é igual a 8, 77%, logo eles acharam menor que 9 é igual a coma. Na época, todos os guidelines, paciente traumático com coma é igual a intubação. E aí se criou um monstro. Intubação e com Glasgow menor que 9. Mas por que eles estavam sendo intubados afinal? Será que é só por conta da escala de coma de Glasgow deles? Ou porque eles pensavam, um paciente com Glasgow menor que 9 é um paciente que não protege via aérea, logo é um paciente que tem risco de broncoaspiração, então a gente tem que intubar esses pacientes para garantir a via aérea do paciente. Esse estudo da década de 90 quis comparar a escala de Glasgow com a presença ou não de reflexo de tosse, que é um reflexo que a gente usaria para ver a patência de via aérea. E nesse estudo eles viram que pacientes com Glasgow de 3 poderiam ter a via aérea preservada com o reflexo presente. E aí nesse estudo de 2021 eles fizeram para o reflexo de vômito e reflexo de tosse. E aí eles viram que pacientes com Glasgow de 15 poderiam ter esses reflexos ausentes, como pacientes com Glasgow de 3 poderiam ter esses reflexos presentes. Então, talvez isso não seja a nossa melhor utilidade para ver se o paciente preserva a via aérea ou não. Então, como a gente faz essa avaliação? Segundo a nossa Bíblia da Medicina de Emergência de Via Aérea, pelo OLS, a gente vai testar os reflexos desse paciente? Não vou dar o risco de um paciente broncoaspirar, se eu estou em dúvida se ele tem esse risco ou não. Um ponto importante ele tem patência de via aérea? Ele consegue respirar, preservar a via aérea dele aberta? Sim, então pode ser que ele tenha esses reflexos presentes. Porém, se ele não consegue, isso já é um forte indicativo que ele não tem esses reflexos presentes. Então, a gente acende um alerta. Mas o que ele coloca bastante é em relação à deglutição. Então, o paciente tem deglutição espontânea, ele está acumulando secreção na via aérea. Aquele paciente que fica sororocando, que você vê que na orofaringe dele tem secreção. Tem. Meu paciente não preserva a via aérea, então é melhor eu intubar esse paciente. E aí, pensando nisso, tem alguns trabalhos, eu não vou discutir os trabalhos a fundo mais. Estudo escocês de 2009, uma coorte de pacientes, tive 73 pacientes intoxicados álcool ou droga. Desses, um paciente só foi intubado, o resto todos foram observados e não precisaram de intubação. O que eles precisaram? De manobras de abertura de via aérea, cânula naso ou orofaríngea. Estudo NICO de 2023, pacientes intoxicados também, envenenados, e aí ele foi feito na França, pacientes que tiveram intubação rotineira, de acordo com a indicação clássica de intubação com Glasgow menor ou igual a 8, ou postergada depois de 4 horas. Viram que no desfecho primário de mortalidade não teve diferença, porém no desfecho depois você vendo tempo de internação de UTI, ventilação mecânica e alta, o desfecho foi positivo para os pacientes não intubados. Só um pouquinho de isca, fogo na fogueira aqui, não falei tudo errado, mas enfim. Intubação no trauma. Já está sendo estudado isso em relação ao Glasgow, esse estudo de 2024, indiano, 3.500 pacientes, e viram que talvez a mortalidade não teve tanta alteração significativa, porém nos desfechos secundários analisados, os pacientes não intubados tiveram
um benefício aí. Mas pelo ATLS, pelo amor de Deus, a gente vai entubar gás menor igual a 8, não estou querendo discutir isso aqui. E aí, quando a gente indica uma intubação para proteger via aérea, se meu paciente não consegue oxigenar ou ventilar bem, e se eu tenho um desfecho clínico negativo da doença. Lembrando que a gente já discutiu o que seria proteger via aérea. Então, onde está o Glasgow nisso aqui? Desculpa, não tá. Então, vamos lá. Nosso take home message. Qual a sua indicação de intubação? Sempre parar e pensar. Eu sei que é R1 ama intubar, mas pergunte-se por que você está intubando. Segundo, sempre realizar a manobra para desobstruir sua via aérea e usar dispositivos adjuntos, seja na PCR, seja em qual cenário que for, para ventilar melhor seu paciente. Glasgow é uma linguagem universal e busca ver a evolução clínica do doente. Individualize sempre, eu acho que a maior frase da medicina de emergência, cada paciente é único. E só para não ficar em branco, ressuscite o instinto bar, por favor. Obrigada.